Bom dia, irmãos queridos. Neste sábado, dia 30 de janeiro, estamos fazendo esta gravação no aeroporto de Mônaco, na Alemanha. Estamos voltando da Itália, onde encontramos o bispo de Pádua e também encontramos os coordenadores italianos. Fizemos 2 dias de retiro que foram maravilhosos e foram importantes para marcar o passo e o desenvolvimento da evangelização na Itália. E esperamos que não tenha muito barulho nesta gravação e que possa chegar a vocês tranquilamente. Bom dia, queridos irmãos. Como vocês sabem, nós viemos na Itália para encontrar o bispo de Pádua, Dom Cláudio Cipolla, um bispo muito simpático, muito acolhedor, muito simples. A gente brincou falando que ele era do mesmo estilo do Papa Francisco. Foi um encontro muito sereno, onde ele nos acolheu com muita simplicidade, mas com muito carinho também. Eis as palavras que o bispo de Pádua nos disse. Seu testemunho é um belo estímulo, um belo encorajamento. Precisamos mesmo andar por esses caminhos. Por isso me interessa seu percurso e suas propostas, que poderiam se tornar um enriquecimento. Quem dera que pudéssemos encontrar algum instrumento que permita às nossas paróquias de ser protagonistas de renovação. Juntos podemos agradecer a Deus por esse encontro e por tudo que se abrirá para a missão da Itália. Vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, dos versículos de 35 a 41. O que nos assusta mortalmente faz Jesus dormir, nada mais. Hoje meditamos o famoso trecho da tempestade acalmada. No lago de Tiberíades, que é uma grande represa, podem explodir improvisas tempestades, devido ao surgir repentino de ventos contrários entre eles. Assim aconteceu aos apóstolos que estavam levando Jesus para outra margem. Todos estão assustados por verem a morte de perto, e Jesus dorme. O medo é contrário ao sono. Se Jesus dorme, significa que a sua fé em Deus, no Pai querido, é tão forte que o relaxa completamente. Seu abandono é total, como uma criança no colo da mãe. Se você não consegue ter essa fé, pelo menos procure manter Jesus dentro do seu barco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, dizendo: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns aos outros: Quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O texto de hoje nos coloca na frente de 2 atitudes interiores diante da vida. A primeira é o medo e a segunda é a coragem da fé.
A vida é sempre a mesma para todos. As tempestades vêm para todos, os ventos são contrários para todos, as dificuldades são pesadas para todos, e o mar bravio assusta a todos indistintamente. Mas diante desses problemas, há a atitude do medo, de quem acha que a morte é mais forte, acha que as ondas passarão em cima da nossa cabeça e nos afundarão, acha que os ventos nos derrubarão e acha que as dificuldades nos esmagarão. Essa atitude muito humana atinge a nós todos quando estamos no apuro. Jesus, com seu comportamento, dormir no meio da tempestade, aponta para nós a atitude contrária. A atitude da fé e da confiança em Deus, o nosso Pai querido. É a atitude daqueles que sentem o arrepio do perigo, percebem o risco das ondas, se assustam com a violência de um vento contrário que surge de repente, mas logo olham para Jesus e gritam: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu creio em Ti. E sua confiança é tão forte, tão profunda, que até seu corpo se relaxa e se abandona em Deus. Nessa altura, é claro que precisamos escolher a quem ser parecidos, aos apóstolos ou a Jesus. É muito diferente viver a vida como vencedores, junto a Jesus ressuscitado, sabendo que não existe problema que não tenha uma solução. Ou viver a vida como derrotados, deixando o medo nos vencer. Se Jesus derrotou a morte e todos os problemas que são filhos dela, que direito temos nós de temê-la? Deus sabe tirar o bem de qualquer mal. Esse é o modo de enfrentar os problemas. Algumas vezes falamos que o verdadeiro nome dos problemas é solução. Nós não deveríamos dizer estou com muitos problemas, mas estou com muitas soluções, porque não existe problema que não se converta em solução para quem tem fé. Lázaro sai vivo do pior problema, a morte. Jesus ressuscita depois de 3 dias de sepulcro. O cristão deve ter um otimismo cristológico. O verdadeiro cristão é sempre otimista, porque desde quando Jesus venceu a morte, não existe mais morte, porque Ele a derrotou. Não existe mais problema, porque Jesus é a solução última e radical. Tudo isso é muito concreto, irmãos. Imagine o medo que sentiu São Paulo diante do mundo inteiro que era pagão e que ele deveria evangelizar. Se ele tivesse iniciado a sua obra pensando: puxa, evangelizar o mundo inteiro, como é que eu vou fazer? O Império Romano é um verdadeiro terrível império que subjuga a terra inteira. Quem sou eu? Uma formiga que quer derrubar um elefante? Mas São Paulo grita: tudo posso naquele que me fortalece. E a verdade foi que em 3 séculos o mundo se tornou cristão, apesar de terem matado tantos mártires. Reflita um pouco. Se um punhado de homens conseguiu incendiar o mundo e fazê-lo cristão em 3 séculos, o que fizemos nós nos outros 17 séculos? Como é possível que depois de 17 séculos tenha ainda 2/3 do mundo que não conhecem Jesus? Parece que demos para trás. Imagine se nós hoje tivéssemos a determinação de Paulo, que se alegrava e se gloriava de suas fraquezas, isto é, de seus problemas, e os considerava trampolins para Deus intervir. Imagine se tivéssemos a força de Pedro e a audácia de Santo Estevão, o desapego dos primeiros cristãos que foram expulsos de Jerusalém, seus bens foram confiscados, saíram com uma mão na frente e uma atrás. E contudo evangelizavam todos os lugares aonde chegavam,
até Antioquia, onde iniciara a evangelização dos gentios e dos pagãos. Do problema da perseguição saiu a evangelização do Oriente Médio. Irmãos, que direito temos de viver derrotados diante desses exemplos? Ai daqueles que dizem: o mundo é muito difícil, evangelizar é difícil, o mundo vai mal, o mundo não é mais o mesmo. Você acha que no tempo de São Paulo era melhor? Vamos refletir um pouco. O que significa para mim enfrentar a vida com essa certeza interior? Jesus me salvou. Jesus já venceu. Jesus, eu confio em Ti. O que significa enfrentar a evangelização com o coração de São Paulo, que não tem medo de encarar o mundo inteiro por Jesus? E agora vamos ler de novo esse texto da tempestade, que é uma fotografia muito humana de cada um de nós, e vamos tomar um propósito para ser parecidos com Jesus, corajosos e fortes, cheios de fé. Paz e alegria a todos. Força e coragem. Paz e alegria a todos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, dizendo: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns aos outros: Quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar? Que a tempestade já não pode te abalar, a segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará.
Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te